Muito bom dia, nação rubro-negra. Vamos para mais um vídeo aqui no canal Wagner Rovap. E nesse vídeo eu vou trazer informações sobre o jogo de hoje, importantíssimo, que é o jogo entre o Fluminense e o Atlético Paranaense, dois concorrentes diretos do Vitória. Vamos trazer também aproveitamento do Vitória no retorno. Para vocês terem uma noção, o Vitória já dobrou a pontuação em relação ao primeiro turno. No primeiro turno, o Vitória fez 15 pontos. E nesse segundo turno, o Vitória já fez 17 pontos. E faltando 8 jogos, né? 8 jogos, o Vitória ainda pode fazer mais 24 pontos, né? Claro que isso seria maravilhoso se o Vitória ganhasse os próximos 8 jogos. Mas há a possibilidade de o Vitória ainda pontuar. Vitória que, pelas minhas contas, né? Pelos cálculos que eu já fiz, eu acho que com 43 pontos o Vitória consegue se livrar. Hoje o Vitória tem 32, precisaria de mais 11 pontos. Menos de 50% de aproveitamento nos próximos 8 jogos. Vou trazer também a notícia que o Thiago Silva pode ser desfalque para o jogo de sábado do Vitória, contra o Vitória no Barradão. O Thiago Silva que não joga hoje contra o Atlético Paranaense. E muito mais conteúdos nesse vídeo, né? Mas antes eu peço que vocês, por favor, fortaleçam o canal, se inscrevendo, dando like no vídeo e também ativando o sino de notificações, que é grátis. Só faz ajudar, apoiar, você não precisa pagar nada por isso, certo? Então, sem muita conversa, eu já quero te mostrar aqui, ó, a matéria do Globoesporte.com, que é sobre o jogo de hoje, mas traz a informação que o Thiago Silva deve seguir fora, né? Isso porque o jogador sofreu uma lesão no dia 18, se eu não me engano, de setembro, e não joga desde o dia 25, né? Que foi o jogo seguinte da lesão, foi no dia 25, né? O jogador que sofreu uma lesão no calcanhar esquerdo e desfalca hoje. É um provável desfalque. O Thiago Silva já não jogou contra o Flamengo, né? Não foi o que foi o jogo anterior do Fluminense. O Thiago Silva não jogou. Tá aqui a matéria, ó. Thiago Silva, por sua vez, ficou fora do Fla-Flu por ainda apresentar dores no calcanhar esquerdo. Ele lesionou o local no dia 18 de setembro, mas disputou o jogo de volta das quartas de final da Libertadores no sacrifício em 25 de setembro. Desde então, não entrou mais em campo. Tá aqui o provável time do Fluminense para hoje. Provável escalação do Fluminense será Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Thiago Santos e Diego Barbosa ou Marcelo, Bernal, Martinelli e Ganso, Arias, Lima e Cauã Elias. Lima que está substituindo o Keno, né? Que vai para o banco, foi para o banco de reservas. Então a gente tem que ficar atento a esse jogo de hoje. É um jogo muito importante. Vai ser aí 19h30 no Maracanã. Um jogo que é de suma importância para o Vitória. O Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos e pode chegar a 37 pontos, né? Se ganhar esses 2 jogos a menos. Só que aí é que tá. Ainda não cheguei na conclusão para quem torcer. Porque o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos e tem 31 pontos. O Fluminense tem um jogo a menos e tem 33 pontos, salvo engano. Deixa eu só confirmar aqui, porque como são muitas informações, a gente acaba, né, não gravando tudo. Eu tô na minha pesca aqui, eu vou pegar aqui na minha pesca. Eu vou trazer para vocês também, pessoal, a classificação do retorno, né? O Vitória é isso mesmo. O Fluminense tem 33 pontos com 9 vitórias, 6 empates, 14 derrotas. 29 jogos, tem um jogo a menos que o Vitória. Então é isso, vamos seguir ali secando, né? Eu ainda não cheguei à conclusão aqui. Sei lá, se o Fluminense ganhar, vai a 36 pontos, abre 4 pontos do Vitória. Se o Atlético Paranaense ganhar, empurra Vitória para a zona de rebaixamento e abre 2 pontos do Vitória, tendo ainda um jogo a menos. Então, não sei, eu tô começando a achar que o ideal seria o Fluminense ganhar esse jogo, né? Mas vamos ver, vamos esperar. A gente não consegue controlar essas coisas. E o que nos resta é secar. Eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, a classificação do primeiro turno, né? Que foram os primeiros 19 jogos do campeonato. O Vitória terminou o retorno aqui em 18º colocado com 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Muito pouco. Essa pontuação do Vitória no retorno atrapalhou muito, né? Então, eu acho que o Vitória precisa
correr atrás, já está correndo atrás, né? Mas tá aqui, ó. 15 pontos em 19 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. Meu Deus do céu. Já no retorno, o Vitória tem um aproveitamento muito bom. Já dobrou o número de pontos, né, em relação ao primeiro turno. Já dobrou, chegou, mais que dobrou, na verdade, né? O Vitória fez 15 pontos no primeiro turno, já chegou a 17 pontos, já passou 2 pontos até. E o Vitória nesse segundo turno está em oitavo aqui, a 2 pontos do Fluminense, né, que está em sexto aqui no retorno com 2 pontos a mais. O Vitória só perdeu 4, só não, né? 4 derrotas é um número significativo. Porém, ganhou mais do que perdeu e é isso que importa no final das contas se mantiver esse aproveitamento até o final do campeonato. Foram 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Com 13 gols marcados, 12 gols sofridos, um saldo de 1 gol, né? Saldo positivo de 1 gol. 51,52% de aproveitamento no retorno do Campeonato Brasileiro. Se a gente parar para analisar, porque isso é muito bom, né? O futebol é feito de momentos. É um momento, principalmente psicológico, né? Momento emocional, quando o clube começa a ganhar, mesmo que não ganhe tudo, que é difícil, até quem tá lá no topo da tabela é complicado manter esse aproveitamento, mas você ali ganha 2, perde 1, empata outra, ganha mais 2, ganha mais uma, tá sempre sentindo o sabor da vitória. Isso é muito importante pelo emocional dos jogadores, a confiança do grupo, porque o Vitória, a maioria da parte do campeonato esteve ali na zona de rebaixamento, né? Então isso acaba que cria uma casca, né, nos jogadores, já está acostumado até ali naquela posição, não se sente tão pressionado. Ao contrário de alguns clubes que não estão acostumados durante o campeonato a estar nessa situação, que é o exemplo do Bragantino, Atlético Paranaense, Criciúma, Juventude, entendeu? Então esses times que estão começando a chegar mais próximo da zona de rebaixamento, esses times que estão em declínio técnico, eu venho usando esse termo há algum tempo, esses times começam a se sentir pressionados e não sou eu que falo sobre isso, mas os especialistas, os jogadores, quando vão falar sobre zona de rebaixamento, eles dizem que a zona de rebaixamento é como uma areia movediça, né? Areia movediça, não sei se é assim que fala, mas vocês entenderam. Porque quanto mais você tá ali, pisa, mais você vai afundando por causa disso aqui, ó. O psicológico dos jogadores, a confiança, o jogador vai perdendo a confiança jogo após jogo. Então, isso vai acontecer com Juventude, com Criciúma e principalmente com Atlético Paranaense e Bragantino, que são os 2 times que estão mais próximos ali da zona de rebaixamento. Estou aqui olhando na minha cola. Além do Atlético Paranaense, que já está dentro da zona de rebaixamento, embora tenha 2 jogos a menos, o Bragantino já está a 2 pontos da zona, 4 pontos, né? Se a gente usar como referência o Atlético Paranaense. A 3 pontos da zona de rebaixamento. Então, quanto mais se aproxima dessa zona, mais tensão, mais psicologicamente falando, vai criando aquela tensão, aquela cobrança, vai perdendo confiança. O Atlético Paranaense mesmo não ganha um jogo há 10 jogos, se eu não me engano. O Atlético Paranaense aqui, ó, eu vou olhar, nesse segundo turno, em 11 jogos, quantos jogos foram? Deixa eu ver aqui, jogos, né? Deixa eu ver aqui, 11 jogos. Atlético Paranaense, cadê o Atlético Paranaense? É o lanterna do retorno, né? Só ganhou em 11 jogos, ganhou apenas 1. Ou seja, 10 jogos que o Atlético Paranaense não ganha. Foram 7 derrotas e 3 empates. Já o Bragantino, que também ali é o vice-lanterna, em 11 jogos ganhou também apenas 1. Foram 5 empates e 5 derrotas. Isso interfere e muito no psicológico dos jogadores. E se você perceber, o Criciúma também vem caindo o seu aproveitamento. Nos últimos 11 jogos foram 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O Juventude também, 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O Juventude só ainda não entrou na zona de rebaixamento pelo primeiro turno, né? Porque no primeiro turno
o Juventude fez um primeiro turno equilibrado, né, para um time que fatalmente vai lutar contra o rebaixamento, né, porque financeiramente falando, Juventude, Vitória, a gente não pode fugir disso, Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense, Cuiabá até, são times de orçamento baixo, então fatalmente vai ser times que estão ali beirando a zona de rebaixamento. Só que o Criciúma e o Juventude também, principalmente o Criciúma aqui, ó, fez 24 pontos, fez um primeiro turno equilibrado. Não disparou, né? Não ganhou muitos jogos assim, mas também não perdeu muito em comparação ao Vitória. Se a gente for olhar aqui, ó, o Vitória perdeu 12 jogos, enquanto o Juventude perdeu 7 e o Criciúma também perdeu 7, 5 jogos a menos. Então, enquanto o Vitória está em ascensão técnica, né? Eu sempre uso esse termo. O Vitória está em ascensão técnica e esses times, Juventude, Criciúma, Bragantino e o Juventude, Criciúma, Bragantino e o Atlético Paranaense estão em declínio técnico. Esses times estão caindo de aproveitamento rodada após rodada. O Atlético Paranaense mesmo não ganha 10 rodadas. Se eu não me engano, ele ganhou na primeira rodada do retorno. Então, isso é muito bom pro Vitória. Psicologicamente, o Vitória tá confiante, tá bem, né? Tem a força do Barradão. O Vitória voltou a fazer do Barradão um ponto forte no segundo turno, graças a Deus. O primeiro turno do Vitória no Barradão foi péssimo. Perdemos para Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense mesmo. Perdemos pro Atlético Paranaense, que era um jogo que a Vitória tinha que ganhar. Perdemos pro Atlético Goianiense, perdemos pro São Paulo, perdemos pro Botafogo, perdemos pro Flamengo, perdemos pro... Enfim, perdemos muitos jogos que, na minha visão, era para ter um resultado melhor. Poderia ter um resultado melhor. Mas é isso, pessoal. O vídeo é esse. Eu peço aí mais uma vez, por favor, fortaleçam o canal para o canal continuar crescendo. Estamos aí crescendo no canal, graças a Deus e graças a vocês que apoiam o canal e gostam de me assistir, tá bom? Até o próximo vídeo e um forte abraço.